Quero também a manchete do Galo, com ele, repórter Paulo Azeredo. Zagueiro do Galo segue com situação indefinida, deve se reapresentar segunda-feira em Vespasiano. Tá com o nosso tiro de meta, 6 horas 25 minutos, com as informações do Atlético. Bom dia, repórter Paulo Azeredo. Alô, Nath Fiuza, bom dia pra você que tá ligado com a gente no Tiro de Meta desta quarta-feira, chegando com o Galo aqui no Tiro de Meta. Galo que faltam apenas 5 dias para reapresentação na cidade do Galo na próxima segunda-feira, dia 22. E Nath, nesta reapresentação podemos ter uma nova cara, uma nova velha cara, digamos assim. O zagueiro Rômulo, que estava emprestado ao Sporting de Portugal com contrato de empréstimo até o dia 30, mas o Sporting informou ao Atlético que não iria renovar este contrato de empréstimo, portanto, o Galo está neste momento no mercado, tentando um negócio para encaixar o Rômulo. Pode ser um reempréstimo para uma outra equipe ou até mesmo um negócio indefinitivo, uma saída indefinitiva. Mas por enquanto não tem nada definido, nada oficializado. E assim o Rômulo se reapresenta segunda-feira na cidade do Galo e já que tem contrato até o final de 27, vai treinar com os demais companheiros até que a situação dele seja definida. Pra gente fechar aqui, Nath, hoje quarta-feira, jogo decisivo, o Atlético Sub-20 jogando contra o Curitiba e tem que vencer para continuar avançando no Brasileirão da Série B e aí lutar pelo acesso à Série A do ano que vem. Se o Galo perder hoje, mais uma vez, vai amargar a segunda divisão no Sub-20 também em 2027. Com o Galo para o Tiro de Meta, fala o repórter Paulo Azeredo. Abraço, Nath. Abraço, Paulinho. Obrigada, viu, pelas informações. Vamos também trazer detalhes da Argentina, que estreou, a atual campeã do mundo estreou, esteve em campo. Detalhes com Pedro Abílio. Fala, Pedro. Bom dia, Cirilo, para você e para quem se liga com a gente aqui no Tiro de Meta. Noite avassaladora de Lionel Messi em Kansas City, com mais de 70 mil pessoas no estádio. Messi chegou a abrir o placar diante da Argélia, primeira rodada do Grupo J, logo aos 3 minutos. Mas havia a posição de impedimento quando ele recebeu o passe de Lautaro Martinez. Na sequência, o gol aos 16 minutos, valeu. Aí começava o desfile de Lionel Messi. Com o passe de Rodrigo De Paul no meio campo, ele andou alguns passos e disparou ainda da entrada da grande área no ângulo esquerdo de Lucas Zidane, filho de Zinedine Zidane, que aceitou. No segundo tempo, o Messi marcou o segundo aos 15 minutos, aproveitando um rebote. Ainda daria tempo para o gol aos 30 e ovacionado quando foi substituído já perto dos 38 minutos pelo Nico Paz. O capitão da Argentina se torna o primeiro homem a disputar 6 edições da Copa. Além disso, o Messi chega a 16 gols marcados, se igualando ao alemão Miroslav Klose, o maior artilheiro das Copas. Vamos ouvir o que disse o Messi depois dessa grande atuação individual e a vitória da Argentina. No, con mi familia, obviamente, con mis compañeros, con lo que están siempre, ¿no? Disfrutarlo con ellos. La verdad que es un momento muy lindo después de haber empezado de esta manera, así que feliz y nada, lo disfrutaría con ellos, con el vestuario, que es un vestuario muy unido, muy fuerte y nada, estaría bien. Sexto mundial y fresco como un pibe, ¿no? Bien, por suerte me encuentro bien. Hoy tuvimos la suerte de poder ganar un partido difícil. Es importante empezar ganando el primer partido. Nunca es fácil jugar el primer partido del Mundial. Nos costó el primer tiempo y bueno, por suerte lo sacamos adelante y el segundo hicimos una diferencia importante. Mensaje a la gente. No, nada, primero agradecido a la gente, ¿no? Porque una vez más demuestra que Argentina es una locura. Volvimos a llenar el estadio, no sé si habían 80.000 personas o más. Y nada, agradecerle por todo el esfuerzo que hace, sea donde sea, siempre está en Qatar, el último, ahora Estados Unidos. Sé que la gente hace un esfuerzo muy grande y nada, que disfrute este momento, que disfrute lo de hoy, como lo hacemos nosotros y nada, agradecerle porque para nosotros ser locales siempre es una ventaja grande. Gracias, Leo. Gracias, pa. Lionel Andrés Messi, maior artilheiro da história das Copas, agora com 16 gols, empatado com Klose, falou aqui no Tiro de Meta. Repórter Pedro Abílio. Abraço, João Vitor Cirilo. Obrigada pelas informações, Cláudio Rezende, Pedro Abílio, Thiago Reis, todos conosco aqui no Tiro de Meta. E ontem, além do hat-trick do Messi, do show do Mbappé, vitórias de França e Argentina, também tivemos a vitória da Noruega com o show de Haaland, que marcou 2 gols. Vitória da Noruega por
por 4-1 sobre o Iraque. 6h22, é a Copa do Mundo na Itatiaia. O Paulo Azeredo e o galão da massa. Paulo, torcida já ansiosa pra ver o Galo em campo. Fala aí, Paulinho. Bom, Thiago, um abraço pra você, boa tarde, Ale, quem tá ligado com a gente no Rádio Esportes, pra ver o Galo em campo vai demorar mais um pouquinho, viu, Thiago? Porque será só no dia 22 de julho. Então, do outro mês, quase no final do outro mês. Jogo na Arena MRV contra o Bahia e válido pelo Campeonato Brasileiro, Thiago. Mas a informação que trouxemos hoje em manchete, né? E que vem da Argentina, é de que o Atlético pode, muito provavelmente isso vai acontecer. Eu vou trazer a apuração que nós tivemos aqui na Itatiaia. Faturar mais de 22 milhões de reais com a aquisição em definitivo de Fausto Vera por parte do River Plate. E aí eu explico. Ontem começou a circular alguns portais, também blogueiros na Argentina, a informação de que o River não teria esse interesse de ficar com o jogador, né? Que poderia, inclusive, estar já buscando um novo substituto. Ele tem contrato, empréstimo, até o final deste ano. Mas o Fausto Vera, Thiago, e aí a gente veio apurar, e aí junto com pessoas ligadas, inclusive ao River, Fausto Vera é titular absoluto do River Plate, é um jogador bem quisto pelo torcedor e também pelos treinadores que passaram pelo River recentemente, e a ideia do River Plate, informação nossa aqui de apuração, é sim adquirir ao término do contrato, isso hoje, o Fausto Vera, e ele está com o passe fixado, 4 milhões e meio de dólares. Ele foi emprestado por 500 mil dólares, e aí o Atlético já faturou com o empréstimo cerca de 2 milhões e 500 mil reais. Pode, então, ao término deste contrato de empréstimo, ter o passe comprado pelo River e o Fausto Vera sendo adquirido por cerca hoje, né? A cotação de hoje de 22 milhões e 800 mil reais. Então seria uma recuperação, digamos assim, financeira, já que o Galo pagou os mesmos 4 milhões e meio de dólares pelo jogador, quando adquiriu o jogador. Agora pode ter aí um certo lucro, digamos assim, já que emprestou o Fausto Vera por 500 mil dólares, que dá 2 milhões e meio. O Atlético recuperaria este investimento, e a informação de momento, apuração nossa aqui da Itatiaia, direto da Argentina, que o River quer sim, que é falsa a informação, é fake, de que o River não quer ficar com o jogador. Hoje é um jogador importante. A gente checou aqui também, né? Eu e Henrique André, o número de jogos. Ele jogou todos os jogos do Campeonato Argentino como titular do River Plate. Então é um jogador tido como jogador importante hoje no time do River, viu, Thiago? Ô, Ale Oliveira, esse é o famoso negoção, né, rapaz? Eu vou te falar que esse aí é inesperado até, né? Mas às vezes o jogador, ele se dá bem numa equipe, não tão bem em outra, né? No caso do Fausto Vera, no país, né? Porque ele também não foi bem no Corinthians, mas no Atlético realmente não vai deixar saudades, e que bom que o Atlético vai conseguir lucrar com essa operação. Eu confesso, eu desconfiava que isso pudesse acontecer, mas boa sorte pra ele e até nunca mais. E aqui a gente tem que fazer um reconhecimento à diretoria do Atlético, né? Porque o Paulo Brax, o Pedro Daniel apanham muito, né? São muito criticados e muitas vezes tem mesmo que ser, mas nesse caso é um baita negócio e é mobilização de conhecimento de mercado, né? De conseguir encaixar o Fausto Vera num grande clube como o River Plate, e agora poder reforçar o caixa com essa ida dele lá. Por um instante, o Fausto Vera, você vai se lembrar, estava encostado no Atlético, não era nem relacionado, ou seja, poderia dar até um baita de um prejuízo, que ele foi adquirido junto ao Corinthians. Então, um baita movimento de mercado da diretoria do Atlético, é ponto para a diretoria de futebol do Galo. E se você fizer uma comparação de quem o Barba Domingues tem à disposição nessa posição, é melhor ainda, né? Porque você tem o Michael, você tem o Alan Franco, você tem o Alexander, né? Que pode jogar por ali. Até o Vitor Hugo, que normalmente joga como terceiro homem de meio campo, já jogou algumas oportunidades como segundo volante. Então, na meiuca ali, primeiro, segundo volante, o Atlético tem ótimas opções e ainda conseguiu lucrar com o Fausto Vera. Aliás, me encontrei aqui com o Pedro Daniel nos Estados Unidos, dei a ele um grande abraço e agora vai os parabéns. Acho que foi um baita movimento de mercado da diretoria do Atlético com essa liberação do Fausto Vera. Melhorou, né? Aumentou o nível do meio campo. Você não tem a dúvida que são ótimas opções, né? O Michael já é um líder, o Alexander tem um potencial gigantesco para agora, com essa fase de intertemporada, de muitos treinamentos, de reconquistar
conquistar um lugar no time. O Alan Franco é sempre aquele jogador regular, né? Além do mais, o Vitor Hugo, que também é um grande jogador. Talvez o Vitor Hugo tenha sido o jogador mais regular, né? Até agora, nesse ano de 2026. Então, são boas alternativas que o Atlético tem, sem dúvida alguma. Ô, Paulo Azeredo, programação do Galo para esse retorno. O Pancieri falou ainda há pouco do fim das férias no Cruzeiro. Turma tá curtindo aí os últimos dias ou ainda tem tempo, tem prazo para continuar gastando? O Everson tava no Japão, rapaz. Foi lá para Tóquio, Paulo Azeredo. Thiago, tá nas redes sociais aí, quem quiser acompanhar foi conhecer o outro lado do mundo. Thiago, para fechar é o seguinte, a programação é a mesma, né? Volta dia 22, agora a gente apurou o seguinte, por enquanto, no planejamento do Atlético, não há nenhum jogo amistoso e nenhum jogo treino encaixado para que o Barba possa trabalhar, talvez melhor, os seus jogadores. Ele vai ter um mês certinho, desde o retorno então, vai fazer pequenos exames na segunda-feira e aí já começa a trabalhar esse time para tentar implantar melhor a sua filosofia de jogo no Galo. Tá bom, Thiago? Mais do Atlético, Paulo Azeredo. Cirilo, a quarta-feira será importantíssima para o Atlético na categoria Sub-20. Aí eu explico por que amanhã às 15h tem Coritiba e Atlético pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão Sub-20. O Galo foi rebaixado ano passado, né? E para o Atlético retornar à elite do futebol brasileiro na categoria Sub-20, ele precisa vencer esse jogo. Não é jogo de mata-mata, é jogo de mata, quartas de final do Campeonato Brasileiro Série B Sub-20. Se o Galo perder esse jogo, ele joga em 2027 novamente e aí, por aquilo que a gente pode apurar também, para o planejamento da categoria de base do Atlético, é necessário sim que o Atlético retorne o quanto antes para a elite. Então, portanto, até mesmo o Luiz Carlos, que é o coordenador, né, das categorias de base do Atlético, viajou, vai acompanhar esse jogo em loco também, juntamente com toda a equipe da base do Atlético. Então, o Galo amanhã decidindo sua vida para continuar galgando o seu retorno à elite do futebol nacional nesta categoria. E hoje, pelo Sub-17, que digamos assim, é a menina dos olhos de ouro do Atlético, né, onde temos vários jogadores aí sendo sempre chamado para seleções, se destacando, o Atlético venceu o Flamengo 3-1 com 2 gols do Gabriel Veneno, viu, Cirilo?